Para saber mais sobre esse assunto, os detalhes dessa obra, eu converso a partir de agora com o professor da Faculdade de História da UFG, o professor Youssef Campos, que já está em contato conosco. Professor, seja bem-vindo ao Tom Maior. Boa tarde, Dili. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham na TV Sagres. Bom, professor, já adiantei aqui o tema, né, do livro. O senhor pode explicar para a gente qual a reflexão que essa obra traz para a sociedade? Esse é um livro intitulado Lugares de Origem, no qual eu, em coautoria com Ailton Krenak, que é uma liderança indígena muito conhecida, ambientalista, escritor, na qual a gente trata dos bastidores de alguns dos eventos dos quais participamos juntos, né? Eventos acadêmicos e também uma entrevista que eu realizei com ele para a elaboração da minha tese de doutoramento, que se transformou também em um outro livro chamado Palanque Patibo. Nessa entrevista, eu conversei com Ailton Krenak sobre os bastidores da Assembleia Nacional Constituinte, né, e como que ele participou, como é que a participação dele sobre a elaboração do artigo 216 da Constituição foi negociada, né? Quais atores envolvidos, quais agentes que lutaram a favor e contra a elaboração desse conceito. Professor, e é uma obra assim que ela agrega muito para o brasileiro, porque muitas vezes os brasileiros não conhecem a Constituição, não conhecem como as coisas foram criadas, os debates que foram realizados, né? E aí, nessa obra, o senhor traz, como já foi citado aqui, a pessoa que participou ali de debates, de discussões. E isso agrega bastante para os brasileiros, né? Sem dúvida. A Constituição é um documento, além de ser a lei maior, é um documento histórico, né, que é o resultado de um processo de 2 anos de debates, né, entre 87 e 88. E num momento como o que a gente vive, né, de certa insegurança jurídica, de ataques a algumas instituições democráticas, é importante defender a Constituição e é preciso que a conheçamos o melhor possível, né? E ela é uma lei de vanguarda, ela é uma lei que insere e garante direitos individuais, direitos coletivos, dentre eles a preservação do patrimônio cultural. E a cultura, em modo geral, e em específico a cultura indígena, foi defendida pelo Ailton Krenak nesses anos de 87 e 88, além de outros direitos indígenas, e a gente conversa um pouco sobre isso nesse livro chamado Lugares de Origem. Professor, o que eu li a respeito do material também é que tem uma entrevista, agora me fugiu o nome, até tentei procurar aqui, não consegui, com uma pessoa que acompanhou aquele processo da tragédia em Mariana, se não me engano. Qual que foi a conciliação entre esse acontecimento e esse líder indígena e a Constituição? O que vocês conseguiram conciliar aí nessa obra? O que ela traz para a gente? O entrevistado é também o Ailton Krenak. Como ele é da etnia Krenak, e os Krenak vivem à margem do Rio Doce, que eles chamam de Uatu, um parente, e esse parente foi morto pelo crime de Mariana. E a gente conversa um pouco sobre isso, ele fala um pouco da cosmologia indígena, Krenak, desse antepassado importante que é o Atu, o Rio Doce, que o homem branco, por sua ganância, por sua destruição do lugar onde vive, acaba destruindo também um manancial, uma fonte tão importante para a vida dos Krenak, que é o Rio Doce. E no artigo 231 da Constituição, há a garantia dos direitos indígenas, inclusive de acessar livremente os recursos naturais da reserva na qual eles vivem. E os Krenaks estão sendo impossibilitados de simplesmente ter acesso à água potável, de pescar, de usar o rio em seus ritos, porque o branco
destruiu esse rio, né? Esse rio está doente, ele está em coma, né? Usando aqui um termo do próprio Ayrton Krenak. Professor, e aí o senhor traz alguma reflexão para os momentos atuais, eu digo, na questão de governo, porque a gente tem acompanhado aí o posicionamento do atual presidente da República. Parece que os indígenas não são tão valorizados e a cultura deles também não, né? Traz alguma reflexão sobre os dias atuais? Sim, sem dúvida. Os indígenas não só não são privilegiados pelas políticas públicas do atual presidente, como eles são perseguidos, né? Há um genocídio indígena em curso, é preciso que se diga isso, né? As vacinas demoraram muito a chegar até os indígenas, há furto e negociação e troca de vacinas por mercadorias encontradas em terras indígenas, há autorização de acesso de religiosos evangélicos que tentam catequizar e doutrinar os indígenas, mas levam consigo, né, além do vírus da religião, levam o vírus da Covid, levam outros vírus, como o da gripe, que atentam contra a integridade desses grupos indígenas, né? Além do atual presidente permitir atuação de garimpeiros que poluem os rios com mercúrio, por exemplo, além de destruir a terra, permite a atuação de grileiros que tomam e assassinam indígenas, né, para tomarem suas terras. Enfim, o livro também reflete sobre isso. Esse livro trata de como a terra na qual vivemos não pode ser destruída, pois não existe plano B, né? Então, é um debate entre um não indígena, né, que é um acadêmico, pesquisador, militante, defensor dos direitos indígenas, com uma liderança indígena engajada já há décadas na luta pelos direitos indígenas, que refletem sobre o Brasil a partir da Constituição até hoje. De maneira sucinta, é isso. Nós estamos conversando com o professor de História da Faculdade UFG, Youssef Campos. Professor, e quando a gente fala de natureza, de planeta Terra, isso é uma opinião pessoal, eu acho que ninguém conhece tão bem quanto os indígenas, né? São pessoas que lidam com a natureza ali dia após dia, entendem de diversos assuntos que nós, da cidade, ali, às vezes não entendemos. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns índios e eles têm um domínio ali de ervas, né, da natureza, de plantas medicinais, que é incrível. Então, professor, minha próxima pergunta é qual que é o impacto de nós perdermos essa cultura indígena? Qual que é o impacto para nós, brasileiros, ali na sociedade, para quem mora na cidade também? Porque quando a gente fala em índio, muitas vezes a pessoa parece uma comunidade distante, né? Deixa os índios quietinhos lá e se acabar, tudo bem. Mas existe um impacto, né? Qual que seria o maior impacto para a gente, para a nossa história, para o nosso dia a dia também? Obviamente que há vários impactos, né? Entre eles, talvez o mais importante, o humano, né? São os povos originários dessa terra, são povos que há mais de 500 anos têm que resistir a invasões, né? Desde as invasões portuguesas, de outros grupos europeus, até as invasões feitas por outros brasileiros, que não são indígenas e querem tomar as terras por conta da riqueza que ali existe, seja ela mineral, seja ela de recursos hídricos, mas há a miséria humana de nós cometermos, enquanto não indígenas, genocídios constantes, que são eliminações de várias etnias indígenas que vivem no território que o não indígena colocou fronteiras, delimitou fronteiras e passou a exigir burocraticamente a comprovação da propriedade das terras para dizer quem é o dono da terra, né? Os indígenas estão aqui antes dos portugueses, né? E sobreviveram a isso tudo. Eles estão em guerra até hoje para poder sobreviver, em guerra contra o não indígena.
Eu acho que nós temos que observá-los como os grandes possibilitadores da vivência em harmonia com os recursos naturais, né? E nós estamos matando não só a floresta, não só os rios, mas como os indígenas, né? Então, eu discordo de quem nega a existência de genocídios, no plural, né? Porque esses grupos são vítimas tanto da omissão do Estado como de atos praticados pelo Estado, voltados diretamente para a eliminação de grupos indígenas por conta do direito que eles têm à terra, pelo direito que eles têm aos recursos dados pela própria terra. Professor, e agora a pergunta que não quer calar, né? Esse livro já está disponível? Quem quiser adquirir, como que faz? Ele já está disponível, ele foi editado pela Jandaíra, basta ir ao site da editora Jandaíra e procurar por lá lugares de origem. Esse foi o professor da Faculdade de História da UFG e UCF Campus participando conosco aqui no Tom Maior sobre o livro, sobre a instituição do conceito de patrimônio cultural no Brasil com a Constituição de 1988. É o livro Lugares de Origem. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Tom Maior. Sou eu que agradeço. Boa tarde. Essa foi